Atos, capítulo de número 28, versículo 3, diz assim: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo no fogo uma víbora, fugindo do calor que acometeu a mão. Somente até aqui. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Para entender a história, Paulo, depois de ter saído de um naufrágio, onde o navio afundou, e ter nadado em alto mar até chegar a uma praia, recebido ali por algumas pessoas que estavam ali, as pessoas fizeram uma fogueira e Paulo foi buscar gravetos. Paulo foi buscar madeira, pau, para colocar no fogo. E quando Paulo vai lançar aqueles gravetos no fogo, uma serpente, para fugir do calor, porque toda serpente ela tem pavor do calor, de fogo, ela sai do meio dos gravetos e ela morde a mão de Paulo. Quando ela morde, a serpente morde a mão de Paulo, naquele momento, os bárbaros, as pessoas que estavam ali à volta assistindo, as pessoas daquela ilha, os nativos, eles viram aquilo e, sabendo que tipo de víbora ela já sabia, vai durar pouco. Vai durar pouco. E ela ficou pendurada na mão dele. E o que ele fez? Ele levou a serpente até o fogo e sacudiu. E a serpente saiu e foi embora. E o povo ficou esperando. Vai cair. Vai morrer. Vai cair. Vai morrer. E nada de Paulo cair ou desmaiar. Não houve reação nenhuma. Paulo ficou normal, conversando, ali se esquentando na beira do fogo. E todo mundo ali ficou sem entender. Ué, o que aconteceu com ele que isso não acometeu nada? Aí eu fiquei analisando o texto e eu me perguntei, se ele foi cometido por uma serpente, uma víbora venenosa, ele deveria ter morrido. Por que ele não morreu? Essa é sempre a pergunta. E vendo o texto, a gente analisando o contexto também, a gente vê que primeiro, Paulo não morreu, escute isso, porque Deus tinha um plano na vida dele. E quando Deus tem um plano na nossa vida, mesmo que o mal venha contra nós, para tentar nos matar, para tentar nos destruir, para tentar nos colocar para baixo, para tentar nos oprimir, mesmo que venha, mas ele não tem poder de nos matar. Uma coisa que eu achei interessante aqui é que Paulo, ele não estava à toa. Paulo, ele não estava parado. Paulo, ele estava trabalhando naquele momento, buscando graveto para jogar no fogo. E mesmo ele na atividade, mesmo ele fazendo certo, mesmo ele ali se empenhando, Deus não evitou que a víbora o mordesse. Aí eu tirei isso como um aprendizado para a minha vida. Vai ter vez que você vai ser mordido por alguma víbora. Vai ter momento que Deus vai permitir que alguma coisa venha contra a sua vida para tentar até mesmo querer te matar, querer te destruir. Mas sabe qual é a boa notícia? Nenhum mal vai te acontecer. Nada vai te acontecer, porque se Deus tem plano na sua vida, o mal não tem poder sobre você. Pode vir a víbora, pode vir a situação difícil, pode vir um mal contra você, mas não vai ter poder de te matar. Pode até tentar, mas não vai conseguir, porque Deus tem planos. Outra coisa que me chamou a atenção
é que no contexto nós vamos ver que Deus, ele tinha também uma missão para Paulo, que ainda não havia sido terminada. E nós que estamos aqui, qual é o nosso maior objetivo? Não é a nossa missão? E qual é a maior missão, pastor? Ir para o céu. Ir para o céu. Então, pastor, o que você quer dizer com isso? Que enquanto a nossa missão não acabar aqui, nenhuma víbora tem poder de te matar. Nenhum mal tem poder de te matar. Coisa ruim desse mundo não tem poder de te destruir. Porque primeiro, você tem um plano de Deus na sua vida. Depois, porque a missão ainda não chegou no fim. É por isso que a gente fala que o crente, ele tem que persistir até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, até que chega ao fim, Deus não vai permitir que você morra. Mesmo que pela permissão de Deus, coisas ruins nos cerquem, nos tenta nos frustrar, nos tenta nos colocar para baixo. Mas nós entendemos, pode vir, mas não vai ter poder sobre a minha vida. Pode vir, mas não vai conseguir me atingir. Porque Deus tem plano na minha vida. Porque a missão ainda não terminou. E por fim, a maior coisa que nós temos que firmar e nos afirmar para saber que nós estamos no caminho é que a promessa era maior do que o veneno da cobra. Porque Deus tinha prometido para Paulo que Paulo ainda ia testemunhar em Roma. Ele ainda ia ser testemunha em Roma. Ele ainda ia falar em Roma. E Deus disse para ele: eu vou te levar e você vai. E quando nós temos promessa de Deus, nem o veneno da cobra que nos fere tem poder de nos matar. Porque quando Deus tem plano, meu querido, quando Deus tem promessa, não tem para macumbeiro, não tem para feiticeiro, pode fazer obra de macumbaria, bruxaria, pode fazer o que quiser. O que vai acontecer é que quanto mais eles investirem, mais pobres vão ficar. Porque não tem poder sobre a sua vida, não tem poder sobre a sua casa, não tem poder sobre a sua família. Aí eu vendo isso aqui, aí eu pensei comigo assim, então por que algumas vezes a gente se sente vencido? Por que algumas vezes parece que isso não... Parece que essas palavras que eu estou falando aqui não faz sentido na minha vida. Na vida de Paulo fez. A víbora mordeu ele, nada, todo mundo ficou esperando, nada aconteceu. Nada aconteceu com ele. Porque ele tinha... Deus tinha planos com ele. Deus tinha missão que não tinha sido terminada. E Deus tinha promessa na vida de Paulo. Aí às vezes nós perguntamos assim: mas Senhor, talvez as coisas acontecem comigo porque você não tem plano comigo, você não tem promessa para mim, porque a missão, eu não tenho nem missão, então não tenho o que cumprir. Então por isso que às vezes eu passo por tanta coisa ruim, porque as coisas me afetam ao ponto de querer me derrubar e de me machucar. Por que essas coisas acontecem comigo? Eu fiz essa pergunta também: Senhor, com todo mundo é assim? E o Senhor disse: é, com todos que têm a mesma missão, a mesma visão e a mesma chamada e a mesma vida, a mesma responsabilidade e obediência que Paulo tinha. Porque a proteção de Deus, os planos e projetos de Deus, a missão de Deus e as promessas de Deus sobre nossa vida, ela é real. Agora o que Deus quer saber é: você está encaixado nessa missão? Você está abraçado com essa missão? Verdadeiramente você aceitou essa missão na sua vida? Porque se nós aceitarmos as promessas de Deus, a missão que Deus tem nos dado, se nós temos aceitado os planos de Deus para nós,
Então nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Escute isso. A víbora mordeu Paulo. Paulo não morreu. Mas por que Paulo não morreu? Porque Paulo está vindo para onde? Para Roma. Então Paulo estava onde? Dentro da missão. Paulo estava dentro da obediência. Porque se Paulo tivesse na balada, se Paulo tivesse no boteco, se Paulo tivesse fofocando com os amigos, se Paulo tivesse jogando conversa fora, se Paulo tivesse fora da igreja, se Paulo tivesse fora do plano de Deus, será que ele tinha escapado da víbora? Não. Ele só escapou da víbora porque ele estava na missão. Ele estava no plano. Ele estava fazendo o que Deus tinha mandado. Então o que eu aprendo? Quando nós estamos na missão, no plano, no projeto de Deus, Deus garante. Deus garante. Se nós estamos na missão, e a nossa missão é obedecer a Deus até o fim, então você pode dormir tranquilo. Sabe aquele negócio de você colocar a cabeça no travesseiro? Sem medo. Aí sim o Salmo 91 vai cumprir na nossa vida. Vamos ler o Salmo 91 junto? Vamos lá? Para nós ver o que diz o Salmo 91. Se nós estivermos na missão, cumprindo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a vontade do Senhor, aí sim nós podemos ler o Salmo 91 e dormir tranquilo, porque ele vai cumprir nas nossas vidas. Vamos ver o que o Salmo 91 fala. Olha isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. 5. Não temerás espanto noturno, nem sete que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Escute, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Pisarás o leão e a áspre, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, que tão encarecidamente o amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Aí sim, pode ler o Salmo 91 e dormir tranquilo. Aí pode o mundo levantar contra a tua vida, pode fazer obra de feitiçaria contra a tua vida, pode te amaldiçoar, pode ter inveja do ser, pode fazer o que quiser com você, com a sua família, com suas finanças, com seus filhos, não tem poder de te tocar. Mas para isso, nós temos que estar no projeto, na missão. Nós temos que estar fazendo a vontade de Deus. Não podemos desviar desse caminho. Não podemos olhar para a direita nem para a esquerda. Não podemos vacilar, porque o inimigo está de olho nisso. Porque se nós estamos na obediência e na vontade de Deus, o inimigo não pode tocar. De jeito nenhum ele pode tocar. Até me lembro de uma história que um pastor uma vez contou, e eu ouvi esse pastor contando que um dia ele estava tomando conta de uma congregação e passando um aperto danado. Aí ele foi fazer uma comprinha lá, parece que a compra do mês coube em uma sacola só, que ele não tinha condição de nada. E ele saindo dali,
Coitado, tava passando dificuldade. E encontrou uma mulher no meio da rua. E a mulher chamou ele e falou com ele assim: o senhor é o pastor lá daquela igreja, né? É. Pastor, eu tenho que te falar um negócio com o senhor. O que foi? Já tem um tempo que eu tenho dedicado a minha vida para tentar destruir a sua vida. Desse jeito, falou com o pastor. Tentar destruir a sua vida. E o pastor falou: mas por que você tem feito isso? E ela falou assim: é porque eu tenho um centro espírita ali e a sua igreja está atrapalhando o meu centro espírita. Está tirando as pessoas de lá. Tá me dando prejuízo. E todos os tal dia eu mato galinha, eu arranco sangue, eu faço de tudo ali para tentar destruir a sua vida. Aí o pastor olhou para ela e falou: ô irmã, se a senhora soubesse, falou: ô senhora, se a senhora soubesse a dificuldade que eu estou passando, você dava essas galinhas para mim, parava de matar. Por que o pastor falou isso? Porque sabia, é desperdício. Eu estou com tanta vontade de comer uma galinha e você está matando as galinhas tudo. Dá uma galinha dessa para mim, porque aí pelo menos eu faço um frango com quiabo e eu como essas galinhas e para mim vai ser melhor do que você estar matando essas galinhas. Sabe por que ele falou isso? Confiança. E é isso que nós temos que ter, irmãos. Confiança. Se nós estamos no projeto, nada dá certo. Para terminar, estava todo mundo olhando desesperado. Paulo vai cair, Paulo vai morrer. Em outras palavras, se lá tivesse, Paulo estava pegando lá um gravetinho, colocando um marshmallow na ponta lá e estava assando um marshmallow enquanto todo mundo estava pensando que ele ia morrer, estava tranquilo. Não esboçou nada, eles ficaram tudo apavorados. Quem é esse cara? Mas dentro dele ele sabia, nada tem poder. Eu acabei de sair do naufrágio agora, lá no meio do mar, nadei e consegui encontrar uma terra seca. Agora estou aqui na beira da fogueira, uma cobra me morde, não vai dar nada. E naquela ilha, o povo ficou tão admirado com aquilo, que até o líder da ilha, que estava doente, mandou chamar Paulo e falou: não, pede esse cara para vir cá colocar a mão sobre mim. E Paulo, colocando a mão sobre ele, ainda curou o chefe daquela ilha, e depois todos os demais que trouxeram até ele, Paulo orou por todos e todos foram curados. Porque quando você está na missão, escute isso, quando você está na missão, na obediência, nos planos de Deus, tudo vai dar certo na sua vida. Só não saia dele, porque se sair dele a consequência é dura, é grande, é triste. Mas se você estiver no plano de Deus, faça como Paulo. Mesmo que a víbora venha, mesmo que o mundo se levante contra você, durma em paz. Durma em paz. Porque tem crente aí, eu vou te falar, tem crente que se falar que está fazendo obra de macumbaria para ele não dorme não. Dorme não. Meu Deus, e agora? Está fazendo obra de macumbaria para mim, vai destruir tudo. Mas não tem medo disso. Não tem medo de gato preto, obra de macumbaria, nada. Sabe por quê? Porque Deus tem planos na minha vida, Deus tem projetos na minha vida. E eu estou só esperando o tempo da promessa se cumprir e o meu dia chegar, aonde Deus vai me chamar para estar com ele. Aí sim, aí tudo acabou e tudo está terminado. Enquanto isso, fique em paz, sirva a Deus em paz, porque ninguém pode tocar em você enquanto você fazer parte do plano, do projeto e da obediência de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe com essa palavra em nome de Jesus. E se você gostou, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como este. Que Deus te abençoe.